Quando nós fazemos a distribuição eletrônica de um elemento, nós obtemos muitas informações sobre esse elemento em relação à sua posição na tabela periódica. O nível de valência, que é o maior nível atingido pelo elemento, vai nos fornecer informação sobre o período em que o elemento se encontra na tabela. Lembrando que o período é a linha em que ele está. Veja que a tabela é dividida em blocos. E quando eu olho para o último subnível da distribuição, eu consigo ver ali o bloco do elemento. Por quê? Porque a distribuição é feita do menos energético para o mais energético. E o subnível mais energético me indica o bloco em que o cara está na tabela. Agora, olha só. Elementos do bloco S ou do bloco P, tenda por bloco P, todo mundo que está em azul ou verde aqui, bloco D, todo mundo que é rosa, bloco F, todo mundo que está lá embaixo. Os caras que são do bloco S ou P, eles são famílias do tipo A. E os caras de baixo lá são famílias do tipo B. Então, sabendo o bloco, você sabe se o cara é de família A ou de família B. E se ele for de família A, entenda uma regra que só vale para a família A. O número da família é o número de elétrons de valência, o número de elétrons da última camada. Temos aqui a distribuição eletrônica do átomo de cálcio, que tem 20 elétrons. Ele passa pelo primeiro nível, pelo segundo nível, pelo terceiro nível e pelo quarto nível. No quarto nível, ele tem exatamente 2 elétrons. Então, o nível de valência dele, o maior nível dele é o 4. Ele é do quarto período da tabela. Quantos elétrons ele tem lá no quarto período? Tem 2. Olha o subnível mais energético dele. É do tipo S. Ele é do bloco S. E quem é do bloco S ou do bloco P é de família do tipo A. Isso nos dá a certeza que ele é de família do tipo A. E assim o número de elétrons de valência é o número da família. Se eu vou lá na tabela periódica e veja as famílias altas, as famílias A, 1A, 2A, a 3A está na outra ponta. Tem que pular todas as Bs para continuar. Então, se ele é da família 2A, você vai lá e acha ele. De que período ele é? Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Ele é do quarto período e isso bate com a informação. O nível de valência dele é o 4. Vamos dar uma olhada, e até um pouco mais devagar agora, no átomo de iodo. Número atômico 53. O número atômico me diz o número de prótons. Como eu estou falando de um átomo, como eu disse que é átomo, como eu disse que é átomo, sinal que não é íon. Se é átomo é porque está neutro, cara. Se ele fosse íon, se ele fosse carregado, eu teria que dizer. Então, como eu tenho aqui um átomo, alguém neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Eu pego esses 53 elétrons, jogo na distribuição eletrônica de Linus Pauling, seguindo o diagrama de Linus Pauling, preenchendo cada subnível com o número máximo de elétrons que cabem em cada subnível. Eu vou indo adiante. E vou indo até distribuir meus 53 elétrons. Quando eu já distribuí 48, eu preencho o subnível 4D. E se eu olhar a distribuição eletrônica de Linus Pauling, se eu olhar o diagrama de Linus Pauling, depois do 4D não vem o 4F, eu devo seguir a linha vermelha? Como alguém que vai para a Zona Leste ou para a Barra Funda em São Paulo, eu tenho que seguir a linha vermelha nesta representação aqui. Veja, se eu estou no 4D, diz a linha, diz a flecha que eu devo ir para baixo e vou passar no 5P. Por isso, depois que eu já coloquei muitos elétrons lá no iodo, eu já coloquei 48 elétrons, eu preenchi o subnível 4D com 10 elétrons. Agora eu vou para o 5P, porque eu estou seguindo o diagrama de Linus Pauling. Eu não estou fazendo isso porque eu escolhi qualquer subnível Linus Pauling
ele determinou a energia de cada subnível e colocou os subníveis em ordem crescente de energia. Então eu devo ir de um subnível para o outro que é imediatamente depois dele em energia. Eu devo seguir essa ordem. Então Linus Pauling já colocou isso num mapa. Você só tem que seguir o mapa. Então se você não conseguir seguir nem o mapa, então morra, meu filho. Já passou pelo nível 1, pelo nível 2, pelo nível 3, pelo nível 4 e pelo nível 5. Cara, o maior nível dele na vida dele, na distribuição dele é o nível 5. Quer dizer que o período dele na tabela é o 5º período. É só você contar. Conta lá, ele está na 5ª linha de cima para baixo. Ele é o iodo, cara. Ele não é o mestre Yoda. Ele é o iodo. Ele não é lodo. Ele é o iodo. O subnível mais energético dele é o 5P, cara. Por quê? Porque você vai do de menor energia para o de maior energia. Então, qual é o de maior energia, velho? É o último, né, meu? O subnível mais energético é do tipo P e isso me indica que ele é de um bloco P. E eu repito para você, veja o bloco, por favor. Eu não estou aqui falando em escola de samba, cara. É bloco da tabela. Meu. Olha aí. Todo mundo nessa altura já tem uma tabela, hein? Por favor. Ok? Sem tabela, a pessoa não aprende química. Uma vez uma aluna saiu chorando, fui ver o que era, o que aconteceu e tal. Ela falou, eu nunca vou aprender química. Porque você disse que sem tabela eu jamais vou aprender química. E eu, professor, nem de maquiagem eu tô bela. Ela entendeu tudo errado, cara. Eu tô dizendo para você da tabela periódica, meu. Bloco S e bloco P. Quem tá no bloco S ou no bloco P é família do tipo A. Tem a família do tipo A dos dois lados, cara. Mas você não pode vir para mim e falar ele é do bloco D, ele é família do A. Porque, meu, eu acabei de falar para você. Bloco S ou bloco P é família do tipo A. Bloco D e bloco A é família do tipo B. Mais uma para você não se esquecer. Se o cara é de uma família alta, é do tipo A. Se é de uma família baixa, famílias são as colunas. Então as baixas são essas do meio aqui. Então ele é família do tipo B. Agora vamos supor que você não entendeu nem assim o que é A e o que é B. Assista, por favor, 50 vezes o vídeo depois. Então, agora vai lá no subnível mais energético dele, certo? Dá um tchau pro subnível mais energético. E agora vai pro nível de valência dele, que é o 5º. E lá no 5º nível você tem, olha a quantidade de elétrons que você tem. Aí professor, é 17. É 17. Não, cara, 4D não é do nível 5. Olhe só para o nível 5. É o 5S e o 5P. São os únicos caras aqui que são do nível 5. Os outros caras são de níveis abaixo. O 4D na distribuição vem depois, mas ele não é do último nível. Então, somando 2 mais 5, 7, ele é um ametal da família 7A. Câmera 3 em mim agora, hein? Quem vê pensa que tem três câmeras, 2 de celular, uma do computador. Apresentei para vocês aí 2 distribuições. Uma para o elemento cálcio e outra para o elemento iodo. O elemento cálcio, uma distribuição que não causa tanto problema, porque você não sai fora da ordem, né? Agora, quando você chega no iodo, aí existe aquela situação onde você volta para o subnível 4 e depois continua no subnível 5, porque você segue o diagrama de Pauling. Você não deve jamais pensar, eu vou primeiro distribuir tudo num nível para depois ir para o outro nível. Não, por quê? Porque há subníveis de um determinado nível abaixo que tem mais energia do que um subnível que está num nível acima. Isso acontece. Então, Linus Pauling nos mostra na sua distribuição, no seu diagrama, o famoso diagrama de Pauling, ele nos mostra que não é verdade que subníveis que estão num nível acima têm mais energia do que todos aqueles que estão num nível abaixo. A energia, então, alguns pontos de um determinado nível podem ter mais energia que pontos de um nível que está acima. É isso que está por trás.
O que significa estar num nível mais elevado? Significa estar mais afastado do núcleo. Mas veja o que a eletrosfera nos reserva de surpresa. Às vezes, o cara está mais afastado do núcleo, esse cara, eu estou falando do elétron, em termos, então, físicos, ele está mais distante do núcleo. Mas em termos energéticos, ele não tem mais energia do que alguém que está um pouco mais próximo do núcleo. Então, só a distância do núcleo não diz tudo em relação à energia na eletrosfera. Okay? Não é apenas a distância. Porém, outra coisa que nós analisamos vendo o diagrama de Pauling é, em geral, quanto mais afastado do núcleo, maior a energia. Quando nós olhamos a última camada de um átomo como um todo, aí eu posso dizer que ali está, no total, os elétrons com mais energia de um átomo. Mas sempre com esse cuidado. Você não pode sair preenchendo a distribuição eletrônica como se fosse verdade, que você vai preencher tudo que tem num nível para depois ir para outro nível. Isso é uma grande mentira, certo? E não existe outra maneira de fazer a distribuição eletrônica de um átomo a não ser você usando o diagrama de Linus-Pauling. Lógico, pela teoria dos orbitais moleculares, que só é estudada na faculdade, você aprende que você primeiro vê numa molécula o seu total de elétrons e aí faz a distribuição para a molécula inteira. Então, depois que átomos se ligam, existe uma outra distribuição dos elétrons, que é uma distribuição que encontra mais lugares do que um átomo isolado. E isso é óbvio, porque afinal, depois que o cara casou, tem mais possibilidades, né? Tem a vida dele e a vida do cônjuge. E com os átomos é uma situação parecida.